Uma boa noite a todos, graça e paz em Cristo. O friozinho está chegando, que bom para quem gosta, obviamente, que é o meu caso. Nós, no mês de maio, estamos pensando sobre cuidado da família. Hoje pela manhã, nós iniciamos a mensagem sobre o cuidado emocional da família. E nós vimos algumas coisas. Vimos que o ser humano foi criado como um ser emocional. Vimos que as emoções muitas vezes nos trazem uma série de problemas, porque elas se tornam a porta de entrada para alguns pecados na vida. E fomos desafiados a cuidar das nossas emoções e a perceber o quanto elas são importantes para a nossa família. Hoje à noite, de um modo especial, nós pensaremos sobre o tema o fruto do Espírito e os 6 pecados mortais emocionais. Vamos ver como o Espírito Santo de Deus age em nossas emoções e nos ajuda a vivermos melhor para com a nossa família. De manhã eu citei uma frase que quero usar agora. Os sentimentos são muito parecidos com ondas. Não podemos impedi-los de chegar, mas podemos escolher em qual deles surfar. Eu não sei se você é um surfista. A Nívia, que nasceu no estado do Rio de Janeiro, sempre pegava no meu pé quando via sobre o carro de alguma pessoa aqui na cidade de São Paulo uma prancha de surf. Mas a verdade é que alguns vão até a praia, descem para o litoral para surfar. E se você já viu um surfista, você já deve ter percebido que o surfista não pega a primeira onda que aparece, concorda comigo? Às vezes ele fica um tempão esperando a onda certa. A onda que lhe dará o impulso necessário para que ele faça suas proezas. Irmãos, algumas emoções que vêm com todo o seu poder em nossa vida não servem para que surfemos nelas. Algumas emoções simplesmente não podem se tornar o impulso do nosso dia a dia em família. E hoje à noite vamos pensar juntos como dominar algumas emoções e como através do fruto do Espírito nós podemos surfar sobre as melhores emoções que Deus nos proporciona. Você gosta de imaginar cenas? Gosta? Imagine agora o ambiente familiar perfeito para você e para a sua família. Consegue imaginar? Para você, o que seria um ambiente familiar ideal? Se você pudesse mudar a sua família, pudesse mudar o ambiente familiar, como ele seria? Tente imaginar agora. Mas, por favor, seja realista. Não precisa imaginar um ambiente familiar do tipo monges tibetanos. Imagine um ambiente familiar de gente que mora em São Paulo. Um ambiente familiar ideal, se a sua família é uma família espanhola, então um ambiente familiar de espanhóis que gostam de falar e que sempre têm a razão. É de italianos, é de baianos, tente imaginar. Um ambiente familiar ideal. Tente imaginar a convivência. Pessoas conversando, apesar das pressões do dia a dia. Tente imaginar pessoas se respeitando. Tente imaginar pessoas se perdoando. Tente imaginar pessoas controlando o que vão falar para não ferir os outros.
Tente imaginar pessoas mesmo tendo uma semana terrível, absorvendo as suas crises, as suas tristezas, e ainda assim conseguindo conviver com amor e com alegria. Ah, se nós tivéssemos o poder de mudar o ambiente da nossa família e transformá-lo no melhor ambiente possível. Não seria uma bênção? Você não pode transformar o ambiente, mas você pode ser transformado por Deus. Se você permitir que Deus transforme você, possivelmente a sua família inteira será abençoada e beneficiada por isso. Há um texto da palavra de Deus que nós bem conhecemos, João 10:10. A segunda parte diz que Jesus veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. O plano do Senhor Jesus é que nós tivéssemos uma qualidade de vida muito boa. O plano dele é que o nosso ambiente familiar fosse um ambiente de plenitude, um ambiente de vida, um ambiente onde ele, o próprio Jesus, nos daria condições de convivermos bem. Mas você já prestou atenção na primeira parte do verso? A primeira parte diz que o ladrão, que é uma referência ao inimigo das nossas almas, vem para roubar, matar e destruir. Irmãos, esse ambiente sonhado é um ambiente difícil, porque o inimigo faz de tudo para destruir nossas famílias. E uma das maiores ferramentas que ele usa é a ferramenta da destruição emocional da família. Ele vai criando possibilidades de mágoa. Ele vai criando uma distância de relacionamentos. Ele vai roubando a alegria, a paz. Ele mata a convivência. Ele destrói a harmonia familiar. Mas ainda assim, no mesmo verso, se de um lado está a ação do inimigo, do outro lado está o poder de Jesus. Se de um lado o inimigo fará de tudo para destruir as nossas famílias, do outro lado está o Senhor Jesus dizendo: eu vim para que vocês tenham vida, e a tenham como? Em abundância. Qual é a metade do verso que você vai trazer para a sua casa? A primeira metade ou a segunda metade? O seu ambiente familiar será dirigido pela primeira metade do verso, o inimigo tendo toda a possibilidade para matar, roubar e destruir a sua família, ou a sua família será dirigida pela segunda metade do verso, uma família plena em Cristo Jesus. Jesus quer dar plenitude para a nossa família. E uma das formas que ele faz isso é através do Espírito Santo. Se você tiver uma Bíblia, ou se quiser acompanhar essa mensagem pelo seu aplicativo Bíblia da YouVersion, faça agora a leitura. Gálatas 5, 22 a 24. Esse é um texto conhecido. Ele fala sobre o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito é, dentre outras coisas, a possibilidade real para a sua família experimentar a plenitude espiritual. O fruto do Espírito é a possibilidade real para as emoções suas e de seus familiares se equilibrarem. Veja o que diz o texto. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz,
paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Você diria que esse texto fala sobre emoções? É óbvio que fala. Se nós olharmos para o fruto do Espírito de uma forma racional, nós estaremos roubando desse texto a sua própria essência. Irmãos, muitas vezes nós pegamos o fruto do Espírito e nós tentamos como que fazer uma teologia do fruto do Espírito. Nós discutimos se o fruto do Espírito é um fruto que se desenvolve dessas formas como aparece. Nós discutimos se na verdade são frutos. Nós fazemos uma discussão teológica e fugimos de uma realidade. Qual é? A vida da pessoa dirigida pelo Espírito Santo sofrerá um impacto espiritual que abalará suas emoções. Irmãos, nossas emoções estão ligadas diretamente ao nosso caráter, ao nosso potencial humano, à nossa inteligência. Nós somos um ser único e um ser que tem emoções. E um ser que, tendo emoções, pode ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Suas emoções podem ser controladas pelo Espírito Santo de Deus. E o seu ambiente familiar pode ser pleno em Cristo, se o fruto do Espírito te der essa bênção maravilhosa de várias emoções controladas pelo Senhor. Vamos à lista do fruto. E vamos imaginar que você vai pegar essa lista: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você dá essa lista para uma pessoa que nunca leu a Bíblia. E você vai dizer assim para ela: olha, me explique essas coisas que aparecem na lista. E a pessoa que nunca leu a Bíblia, ela vai dizer: bom, amor tem a ver com uma emoção tão bonita, com um sentimento tão puro, com algo tão maravilhoso. Por amor, nós fazemos um sacrifício pelo outro, nós ajudamos o outro. E aí a pessoa que nunca leu a Bíblia vai ler alegria, segundo item da lista. E ela vai dizer: alegria é uma emoção que te faz não apenas sorrir, mas te faz sentir tão bem, te faz sentir tão leve, tão solto. E ela vai lendo paz, paciência, amabilidade, bondade. Ela não sabe que isso está ligado ao Espírito Santo de Deus. O que ela sabe é que são emoções, são sentimentos. Ela não sabe, mas nós sabemos. Nós sabemos que essa lista, meus irmãos, não é uma lista que apareceu num livro de psicologia. Não é uma lista que apareceu e, quem sabe, foi proferida da boca de um psiquiatra. Não é uma lista que apareceu num livro de autoajuda. É uma lista que aparece na palavra de Deus. E é uma lista ligada ao Espírito Santo de Deus. Logo, sou obrigado a admitir que se o Espírito Santo de Deus dirigir a minha e a sua vida, nós teremos evidências emocionais da direção do Espírito Santo. E por serem evidências emocionais
dadas pelo Espírito, nós poderemos dizer que na vida de alguém dirigido pelo Espírito Santo, as emoções são tão santas e são um assunto tão espiritual como qualquer outro tema da Bíblia. Pare de fugir de temas tão profundos como esses temas relacionados à vida emocional. Pare de se esconder atrás de palavras que você nem conhece bem e de temas dificílimos de compreender. E encare a simplicidade do fruto do Espírito e como o Espírito Santo quer que todos nós tenhamos um ambiente favorável à convivência, à fé e aos relacionamentos entre família. Vamos ao fruto do Espírito e tentemos entender como uma família dirigida pelo Espírito Santo pode construir um ambiente melhor. Segundo o fruto do Espírito, a família dirigida pelo Espírito Santo é uma família que se ama. Sim, se ama. Uma família onde existem manifestações genuínas de amor. E não estamos falando aqui desse blá 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 de amor que a nossa sociedade diz. Irmãos, amor é muito mais do que uma palavra bonita e um texto poético. Amor é sentimento forte. Amor é sentimento que nos faz até sofrer por quem amamos. Amor é um sentimento tão genuíno que a pessoa que ama, ela estará sendo dirigida e suprida pelo próprio Espírito Santo de Deus. Daí o amor como parte do fruto do Espírito. Você está com dificuldades de amar o seu familiar? Talvez esteja. Há pessoas dificílimas de serem amadas. Há pessoas cuja história de vida, não transformada pelo Espírito Santo, fez com que se tornassem até avessas ao amor que queremos dar a elas. Há pessoas que confundiram amor com gestos bonitinhos, gestos simpáticos. Se você quer saber o que é amar, já sabe que há um texto clássico na Bíblia para isso. 1 Coríntios 13. E lá diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele não inveja. Enfim, há uma série de elementos que nos mostram o que é de verdade o amor. Quando o Espírito Santo nos dirige emocionalmente, nós somos capazes de amar. Mas não apenas amar. O texto diz que além do amor, o Espírito Santo faz com que nós, em família, vivamos em um ambiente de alegria. Eu gosto dessa parte do Espírito Santo agindo em nós. Porque, irmãos, se tem uma coisa boa, é nós chegarmos num ambiente chamado lar, e ali podermos usufruir de momentos de alegria, desfrutar, não apenas da alegria que vem de algo engraçado, mas daquela alegria que tem a ver simplesmente em estar ao lado da pessoa ou das pessoas que amamos. O Espírito Santo faz com que o nosso ambiente chamado doméstico seja um ambiente de alegria. Mas pasme,
Existem famílias cujo ambiente não é nem um pouquinho feliz. E não estou falando de famílias que não conhecem a Cristo. Estou falando de famílias cristãs. Há lares de pessoas que se dizem cristãs, que mais parecem com um campo de guerra. Discussões constantes, provocações constantes, pessoas que têm o prazer de brigar umas com as outras. Há um prazer carnal de ferir o outro, de agredir verbalmente, de provocar de alguma forma, enquanto o Espírito Santo quer que você, ao chegar em casa, encontre um ambiente gostoso, alegre. O inimigo deseja que a sua casa seja um campo minado, onde as explosões verbais são constantes e tornam a família triste, sem graça e cheia de mágoas. Mas, segundo o texto, além do amor e da alegria, sabe o que o Espírito Santo faz em nós? Ele cria um ambiente onde somos pacientes com a família. A versão antiga, em vez de paciência, traz a palavra longanimidade, um ânimo longo. Irmãos, alguns de nós temos uma dificuldade maior em ter um ânimo longo, não é verdade? Alguns de nós somos impacientes. E a nossa sociedade, de certa forma, nos ajuda a sermos impacientes. Nós queremos tudo rápido, nós queremos tudo perfeito, mas estamos lidando com pessoas. Pessoas que têm um tempo de resposta diferente do nosso. Pessoas que têm emoções diferentes das nossas. Pessoas que não reagem da mesma forma que nós. Pessoas que nos fazem perder a cabeça. Dá vontade de explodir com elas. Dá vontade de dar um empurrãozinho, mas um empurrãozinho mesmo. Para ver se elas pegam no tranco. São muito devagares, mas o que a palavra de Deus diz, que o Espírito Santo nos dá paciência. E como alguns membros de nossa família precisam de paciência. A paciência que é muito mais do que autocontrole. É uma ação do Espírito Santo em nós, que nos faz ouvir, que nos faz amar a ponto de entender que aquela pessoa não poderá responder da forma como eu gostaria que ela respondesse. Quando estamos muito impacientes, nós devemos orar mais, porque o Espírito Santo pode dobrar o nosso ânimo e pode nos fazer reagir com paciência a um tempo diferente dos nossos familiares, no que diz respeito à reação, à resposta, a aprendizado e a outros valores da vida. Mas o Espírito faz outras coisas. O Espírito também nos faz ser amáveis ou bondosos. As duas palavras estão muito unidas. Vou começar por amáveis. Uma coisa é amar, outra coisa é ser amável. É interessante que na língua grega em que foi escrito o Novo Testamento, a palavra amor e amável são completamente diferentes. O amor é o sentimento, é o ágape, por exemplo. Mas o ser amável é um estilo de vida. É uma pessoa que, em vez de ser grosseira, em vez de ser provocativa, em vez de ser irritante, ela é capaz de se relacionar com o outro de uma forma amena,
É essa a ideia do original grego. Ameno. Não é tão intenso a ponto de provocar, mas é ameno a ponto de aceitar, a ponto de ajudar, a ponto de fazer o que Jesus Cristo mandou de forma tão imperativa: ande a segunda milha, ofereça outra face. Ora, irmãos, para uma pessoa que vive na cidade de São Paulo como você e eu, ser ameno, andar a segunda milha, oferecer a outra face é uma loucura. Total loucura. Mas as coisas de Deus são loucura mesmo. Nós, em Cristo e pela ação do Espírito, somos revestidos de amabilidade. Nós conseguimos tratar as pessoas. Conseguimos tratar um filho mais rebelde. Conseguimos tratar um cônjuge passando por crises. Conseguimos dominar a nossa grosseria, provocação, irritabilidade. E pela graça de Jesus, através do Espírito, nós criamos um ambiente onde, sendo amáveis, conseguimos cativar os nossos familiares. Além de amáveis, o Espírito Santo nos faz bondosos. Alguns anos atrás, acho que 2 ou 3 no máximo, foi feita uma pesquisa aqui na cidade de São Paulo e em outras capitais para medir a bondade das pessoas. Na época, o Fantástico e outros jornais trouxe o resultado da pesquisa. Pasme, São Paulo é uma das cidades com o menor índice de bondade. Os cariocas são melhores, os mineiros melhores ainda, mas o paulista é mau. O paulista é mau no trânsito. O paulista é mau para dar informação. Diz o lugar mais perigoso para a pessoa ir. O paulista é maldoso. Segunda pesquisa. Eu não acredito, sou paulista. Mas um paulista dominado pelo Espírito Santo de Deus, ele passa a ser bondoso. Em vez de soltar num grupo, por exemplo, uma palavra para ferir o outro, ele prefere se calar. Em vez de provocar uma briga, ele prefere engolir a seco. E às vezes orar por aquela pessoa dizendo: Senhor, ele me irrita tanto, ele me tira do sério de tal forma, Pai, me ajude a ser bondoso, a me calar, me ajude a falar o que edifica, me ajude a criar uma situação favorável para poder conviver. E isso principalmente e muito mais com as nossas próprias famílias. O Espírito Santo nos torna bondosos. Eu ouvi outro dia alguém dizer mais ou menos assim: eu sou bondoso, mas não sou bobão. E aquilo ficou na minha cabeça. Será que bondade tem a ver com ser bobão? Aí eu fui pesquisar a etimologia dessa palavra. Você sabe o que significa bobão? Acredite, é ser bondoso ao extremo. E aí eu cheguei à seguinte conclusão: que de certa forma o crente tem que ser bobão. Bondoso ao extremo. Bondoso de tal forma que a pessoa dirá: mas não é possível que essa pessoa seja tão bondosa. Tem alguma coisa errada. Não é errado, é o Espírito Santo de Deus. Não é errado, é certíssimo. É o Espírito Santo de Deus que me faz reagir com bondade. E reagir também, segundo o texto, com fidelidade. A fidelidade também é ação do Espírito Santo. Pessoas que são fiéis a Deus de tal modo que não quebrarão o seu relacionamento com Deus
por causa de emoções não controladas pelo Espírito Santo. E por último, quando o Espírito Santo age, os membros da família também são mansos. Mansos. Você se lembra de Jesus? Que se autodeclarou manso. Você acha Jesus manso? Eu acho Jesus manso, mas não manso como as pessoas dizem. Jesus era um manso no sentido de controlar-se de tal forma que ele não perdia a cabeça diante, por exemplo, da provocação. Não havia ódio, vontade que o outro sofresse. A mansidão está ligada ao autocontrole. Autocontrole que no texto é chamado de domínio próprio. Ser controlado e controlável. E aí termina o texto nos sugerindo que a pessoa que é dirigida pelo Espírito Santo de Deus, ela tem sentimentos e ímpetos que são controlados pelo Espírito Santo. Você é controlado pelo Espírito Santo. Diante de uma situação que literalmente foge ao controle, à normalidade, o Espírito Santo age em você, controlando você, te fazendo honrar a Jesus, mesmo diante da maior pressão. Veja o que diz Efésios 4, 26. Irai-vos e não pequeis. Talvez essa seja a ideia do controle que o Espírito Santo de Deus nos dá. Nós passamos pelas mesmas provocações, pelos mesmos problemas, pelas mesmas crises, passamos convivendo com pessoas violentas, com pessoas más, maledicentes, nós chegamos a ficar irados, mas o Espírito nos controla e nós não pecamos. Nós não deixamos de honrar o nome de Jesus, porque temos no nosso ambiente de trabalho uma pessoa má. Não deixamos de honrar o nome de Jesus, porque alguns familiares nossos estão realmente fora de controle. Nós honramos Jesus, porque estamos dominados e controlados pelo Espírito Santo de Deus. Mas aí, vem a segunda parte da mensagem, que é muito objetiva. Um alerta ao nosso coração. Existem sentimentos que se opõem diretamente à ação do Espírito Santo. Cuidado. A lista era muito grande, eu resumi em 6. Não deixei 7 para ninguém dizer que era um número místico. Fiquei entre 6 e 8, mas resolvi usar os 6. 6 verdadeiros pecados emocionais. 6 sentimentos que se opõem ao fruto do Espírito e que nos fazem, por vezes, perder o controle. Primeiro deles, o medo. Irmãos, o medo de fraco não tem nada. O medo é capaz de nos tirar da nossa zona ali de controle do Espírito Santo. O medo é capaz de nos fazer perder a razão, porque no medo nós chegamos até a pensar que a situação está perdida e que Deus perdeu o controle da nossa própria vida. O medo é raiz de uma série de sentimentos que, se não controlados pelo Espírito, vão gerar problemas graves na sua família. O medo de perder, o medo que não deu certo, o medo disso, daquilo, uma coleção de medos, é capaz de se opor à plenitude espiritual. Então,
Anote aí, Lucas 8:50. Não tenha medo, tão somente creia. O medo está te fazendo agir de uma maneira que não combina com a direção do Espírito Santo. Creia mais do que você tem medo. Não permita que o medo gere sentimentos que vão acabar com a sua família. Segundo sentimento da lista, raiva ou ódio. O que é a raiva? A raiva é uma resposta. O ódio é uma resposta. Ele fez, eu vou fazer pior. Ele me magoou, eu o odiarei pelo resto da minha vida. Ele foi ingrato comigo, eu o farei pagar por isso. Anote Romanos 12:19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Acredite, Deus é o nosso defensor. Não crie confusões desnecessárias pelo desejo iminente de fazer justiça com as próprias mãos. Deixe com Deus. Permita que aquela pessoa, talvez um membro da sua família, que te feriu intensamente e que realmente merecia um sentimento mais agressivo, permita que Deus trate da forma como Ele sabe ser o melhor. Nós não sabemos lidar com algumas situações. Deus sabe lidar com todas. Terceiro item da lista, falta de perdão. Você já usou o cheque especial na sua vida? Às vezes a gente usa. É uma desgraça. A lei do juro alto, o cheque especial nos dá uma noção equivocada dos nossos rendimentos, do nosso dinheiro. Você não tem aquele dinheiro. Já está no débito, mas você conta com ele. Você paga por ele, conta por ele, ele te prejudica muito mais e o gerente do banco te oferece um limite maior. Loucura. Igual loucura é a falta de perdão. É criar uma conta de cheque especial emocional, onde você já deixa a pessoa em débito, onde você já acorda de manhã e diz, ele está me devendo. Ainda vamos acertar essa conta. O que diz a palavra de Deus sobre isso? Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Eu não queria ler a outra metade, mas vou ler. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Você tem alguém no seu cheque especial emocional? Acho bom zerar a conta, pagar a dívida, para que você não entre no cheque especial emocional divino. Quarto, ganância. Colossenses 3:5 diz algo interessante.